Enfim, Sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, o nosso encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou a Flora Vilela e quem está aqui comigo hoje no estúdio do Brasil de Fato MG é o Lucas Wilker. Oi, Lucas! Oi, Flora, e um olá para você que nos ouve agora pelos canais do Brasil de Fato MG no YouTube ou no Spotify e também para quem nos ouve pela rádio. Hoje o nosso programa fica inteirinho aqui no estado de Minas Gerais, que pipocou de notícias essa semana. A gente vai falar da saída do governador Romeu Zema do cargo devido à sua pré-campanha para presidente da República. Zema, que governou por 2 mandatos o estado, agora é substituído pelo seu vice Matheus Simões. A transferência aconteceu em uma cerimônia na Praça da Liberdade no último domingo. Pois é, Lucas, e o Zema deixa no rastro dos seus mandatos uma dívida estadual que ultrapassou os 201 bilhões, sendo 177 bilhões só com a União. Um acordo vergonhoso sobre a Lei Candir, a maior concessão de isenções fiscais para empresas da história de Minas Gerais, uma ampla perseguição aos movimentos sociais, e aqui eu destaco um despejo violento e ilegal e absurdo que aconteceu durante a pandemia no Quilombo Campo Grande, no sul de Minas Gerais. O Zema também promoveu o sucateamento da estrutura do Estado, acabando com sua atuação social em diversas áreas. A ampla desvalorização dos servidores públicos, que também é uma pauta que vamos tratar hoje, e um aumento de seu próprio salário em 300%. E é para debater isso que está por aqui o jornalista investigativo da Repórter Brasil e colunista da Carta Capital, Daniel Camargos. Ei, Daniel. Olá, Flora. Olá, Lucas. Oi, Luísa. Oi, Luiz. Olá, ouvintes também, né? Nosso podcast que vai pro ar na rádio. Quem também conversa com a gente é a Luísa Dulce, economista, doutora e socióloga e vereadora de Belo Horizonte pelo PT. Tudo bem, Luísa? Ei, Flora, Lucas, Luiz e Daniel, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. E para fechar, está por aqui o Luiz Paulo Siqueira, membro da direção do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAN. Oi, Luiz. Bom dia, Flora, Lucas, Daniel, Luísa, todo mundo que nos acompanha. Sextou com alegria, já que o Zema já não nos governa atualmente. Então fica por aqui que a gente volta com essa conversa logo depois da vinheta. Enquanto isso, você já vai curtindo o episódio, compartilhando com quem se interessa pelo tema e já deixa por aqui o seu comentário. Comenta por aí se você está feliz que o Zema saiu do cargo. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. No domingo, dia 22 de março, o Romeu Zema transmitiu oficialmente o cargo de governador de Minas Gerais ao seu vice Matheus Simões, do PSD, para disputar a corrida pela presidência da República nas eleições deste ano. Com a renúncia de Zema, o governo de Minas passa a ser comandado em definitivo por Simões, que irá disputar a manutenção do cargo nas eleições para o Executivo Estadual. Apesar dos poucos dias de governo do Simões, a gente já observa algumas mudanças no governo. Houve a troca no comando de 4 pastas, embora valha destacar aqui que todas tenham acontecido para possibilitar aos secretários concorrerem à eleição que se aproxima aí, Também foi substituído o comando da empresa mineira de comunicação, que é a estatal responsável pela Rede Minas e pela Rádio Inconfidência. Simões também anunciou que passará os próximos 100 dias viajando pelo interior do estado. E segundo ele, a capital do estado será transferida simbolicamente para os municípios do interior, que receberão a comitiva do governo estadual. Daniel, Luiz e Luísa, vocês esperam aí mudanças reais nesses próximos meses ou consideram que esses movimentos são somente algo simbólico? Pois é, chegou ao final o ciclo Zema, Foi um ciclo longo, 7 anos e 3 meses. Ele foi eleito ali na esteira do bolsonarismo, Acho que a gente tem que lembrar bem, assim, que o Bolsonaro tinha um candidato ao governo de Minas lá em 2018, mas no último debate eleitoral, na Globo, o Zema se colocou, traindo o candidato do Partido Novo, na época era o Amoedo, e se colocou como candidato do Bolsonaro. Isso ajudou ele a saltar, nas intenções de voto, chegar ao segundo turno, e ele acabou ganhando a eleição no segundo turno. Depois ele fez 4 anos do primeiro governo dele, tendo o atual governador, que foi vice no segundo mandato, mas que no primeiro mandato dele era se intitula como um coordenador geral dos secretários, como um gerentão do governo, o Matheus Simões. Ele foi reeleito com o Matheus Simões como vice e agora
ele deixa o governo de Minas e passou o bastão aí para o Matheus Simões, né? Eu acho que o Zema tem um plano de ser presidente que ele tá bem firme nele, assim, né? Tanto é que ele renunciou ao cargo de governador. Mas se a gente for olhar as pesquisas, foram feitas até então, né? Várias pesquisas, de todos os presidenciáveis com alguma chance política real, assim, ele é o que tem menos intenções de voto. O Zema está atrás do Lula, né, que é o candidato à reeleição, do Flávio Bolsonaro, que é esse campo bolsonarista, né, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e atrás de outros candidatos também, muitos deles aí vão mudando dependendo da pesquisa, né, mas já foi o Ratinho Júnior, agora o Caiado, tem a hipótese também do governador do Rio Grande do Sul, e o Zema figura sempre atrás dessa turma de governadores, né, que são candidatos, ele é o último colocado nas pesquisas. Mas ele tem esse sonho de ser presidente, né, apesar de ser muito difícil, por ele não ser tão conhecido assim fora de Minas, e também pelo governo que ele levou aqui em Minas, que tem muitas possibilidades dele ser confrontado num debate nacional, né, com o que o Lucas e a Flora já citaram aí, por exemplo, a dívida bilionária que ele deixou, as isenções fiscais dadas para diversas empresas, também bilionárias, e que aí tem uma caixa preta gravíssima que o governo Zema deixou. Ele não conta quais são essas empresas que estão ganhando isenções fiscais do estado de Minas. E isso impede com que o eleitor, o cidadão, saiba se essa isenção fiscal está sendo útil para o estado, se essa empresa está trazendo retorno de empregos, de investimentos, porque a gente vive uma crise financeira, o governo de Minas tem uma dívida imensa. Então, assim, você está cortando educação, você está cortando saúde, você está cortando a população, tirando aqui e dando com a outra mão para empresas que a gente não sabe qual. Eles não revelam de forma alguma, isso já foi debatido fortemente na imprensa, eles chegaram a prometer que revelariam, mas depois foram para trás. Então esse é um gargalo imenso que o governo Zema deixou, uma falta de transparência muito grande e que, caso ele seja candidato a presidente, isso vai cobrar o preço dele também. Além disso, né, ele tirou o direito do eleitor, do cidadão mineiro, escolher se quer ou não privatizar as estatais, né, a Copasa no caso. Ele tirou esse direito com base em articulação política na Assembleia Legislativa e encaminhou a venda da Copasa, né? Então, assim, agora a água que a gente bebe, a água que a gente dá descarga, a água da nossa casa, vai para um grupo econômico que a gente não faz ideia de qual é. E que provavelmente, mais do que oferecer uma boa qualidade da água e oferecer uma boa qualidade do saneamento básico, vai estar buscando lucro para seus acionistas. O Zema transformou a água num ativo para investidor de empresa da Faria Lima ganhar dinheiro. Então, assim, eu acho que esse é um legado muito, muito importante quando a gente vai analisar o governo Zema, né? Lembrando que lá atrás o Itamar Franco tinha feito uma legislação que previa um plebiscito, caso tivesse que ser vendida as estatais como a Copasa e a CEMIG, e o Zema derrubou isso. Enfim, já para não me alongar demais também, mas eu acho importante a gente pensar que o governo Zema continua com o Matheus Simões. O Matheus Simões era um gerentão do governo Zema e nesse segundo mandato do governador, quando ele passou a se dedicar mais às redes sociais, a comer banana com casca e a viajar o Brasil inteiro, inclusive usando voos, fato que foi comprovado, né, em diversas reportagens, principalmente uma do jornal o Globo, usando voos do Estado, voos do governo mineiro para conciliar com agendas de campanha. Então o Zema já estava em modo pré-campanha aí, já tem para mais de um ano, e o Estado estava na mão do Matheus Simões. Então, assim, o Matheus Simões, às vezes, ele chegou agora querendo pagar uma de fiscal da lei, de tentar um jeito meio assim, bedel, né, de escola de antigamente, assim, dando ordens, gritando, falando grosso, mas tudo que está posto está na conta dele também. Ele não pode falar que ele é o novo governador. E ele vai tentar a reeleição, né, tendo a vantagem aí de estar no cargo para tentar essa reeleição, mas também com esse passivo todo do Zema, que vai ser debatido muito fortemente aqui na campanha para o governo de Minas Gerais. Em suma, é isso, assim, né? A gente tem um Zema candidato a presidente fraquíssimo, com pouquíssimas chances de voto, que há a possibilidade dele ser o vice-candidato, entrar na chapa do Flávio Bolsonaro como vice. Há essa possibilidade, há essa postura política, mas isso vai depender de outros fatores. E não depende do Zema, depende lá da campanha do Flávio Bolsonaro avaliar que ele compõe e pode ser interessante, assim. E deixou um governador que já governava de fato e que tem um jeito diferente do dele. O Zema, é difícil qualificar o Zema sem falar uma palavra assim que pode ser mal interpretada, até porque eu sou mineiro também, tenho muito orgulho de ser mineiro, muito orgulho do meu sotaque, mas o Zema, ele sempre forçou isso um pouco, ficando caricatural, né?
E aí depois, quando ele resolveu forçar isso mais ainda, usando as redes sociais, mais uma vez comendo banana com casca e fazendo palhaçadas dia sim, dia também, ele criou um personagem em volta dele, assim, né? Ele criou um personagem em volta dele que ele acredita que isso pode potencializar um conhecimento maior dele nacionalmente, né? Eu acho que não. Eu acho que ele tá se apequenando diante desse personagem, mas é a aposta dele aí e a gente fica com esse legado, sem saber quem está ganhando dinheiro do Estado de isenção fiscal, e vamos ter também a água privatizada logo em breve. Bom, mais que simbólico, eu considero que esse é um movimento bastante oportunista do novo governador de Minas Gerais, que era o vice-governador do Zema, né? E aí, depois de tudo que o Daniel colocou e que vocês colocaram aqui nas perguntas, também com uma grande introdução do que foi esse governo Zema nesses últimos 7 anos aqui em Minas Gerais, eu queria lembrar de uma postura bastante responsável do governo na negociação da dívida com o governo federal, momento em que a gente precisava construir pontes. O governador Zema foi comer banana com casca, foi debochar da postura bastante generosa do governo federal, do presidente Lula, colocando Minas Gerais e nós, né, a nossa vida aí em risco, e a saúde financeira do nosso estado também, por conta de uma briguinha política que a gente viu que não levou em lugar nenhum. E lembrar também, pessoal, da Operação Rejei, que essa sim mostra os laços muito firmes do governo Zema, né, e desse grupo político que vem governando Minas Gerais, com os criminosos da mineração. Tudo que aconteceu no nosso estado nos últimos anos, pensar, né, na bacia do Paraupeba, na bacia do Rio Doce, são milhões de pessoas que moram ali. E a gente vê muito pouca ação e muito pouco comprometimento do governo do estado em superar todas essas mazelas que a mineração vem trazendo para o nosso estado. O atual governador, o novo governador Matheus Simões, participou de tudo isso. Eu não vejo uma intenção de mudar. Queria lembrar também que ele foi vereador de Belo Horizonte, um mandato extremamente, assim, ninguém lembra, né, do que o Matheus Simões fez por ali, então é uma pessoa que politicamente muito inexpressiva, e eu não vejo como, né, ele está pretendendo angariar aí apoios. Sua candidatura ao governo do estado já começou fragilizada, a gente vê muito pouca gente se somando no seu projeto, e agora ele vem com essa de poder circular o estado de Minas Gerais. Isso é fazer campanha, eu leio dessa forma, e acredito que, né, todas as pessoas que nos escutam também. Então vamos ficar muito de olho para a gente não cair mais uma vez nessa falácia aí de que está governando para Minas Gerais toda, que a gente sabe que isso não é verdade. Se desafiar aqui alguém a falar uma coisa positiva que esse governo Zema fez nesses últimos anos, é difícil a gente encontrar algo assim muito relevante. Eu queria concordar com a Luísa, né, que de concreto não vai ter nenhuma mudança, né, assumindo agora Matheus Simões. E é importante a gente lembrar que o Zema e Matheus Simões, eles são do mesmo partido, né, sempre foram do Partido Novo, se elegeram em 2018 com a chapa única, né, com o Zema pelo Partido Novo e Matheus Simões como vice também do Partido Novo. Ele foi migrar agora para o PSD para tentar dar uma rasteira na candidatura do Rodrigo Pacheco, que foi aquela pessoa escolhida pelo presidente Lula para ser o candidato ao governo de Minas. Ou seja, não vai mudar nenhuma, não vai ter uma alteração do grupo político que vai estar governando esse estado. E aí o Simões coloca essa roupagem, né, toda essa aparência que vai estar mudando agora o governo, que agora vai ter uma postura mais firme, mais dura, como a Luísa colocou, né, tá anunciando aí que vai rodar Minas Gerais toda, inclusive fazendo transferência da capital mineira de maneira simbólica, para fiscalizar e para entender os problemas de Minas Gerais. Olha o absurdo, né, depois de 7 anos, agora está falando que vai rodar o estado para compreender quais são os problemas do estado que o povo mineiro enfrenta. Então, assim, na aparência, está colocando que vai ter mudanças. Mas, na essência, é o mesmo projeto. E é importante que a gente tenha claro disso. Esse projeto neoliberal, privatizante, que tenta esvaziar o conteúdo público do Estado, que desvaloriza os servidores, que precariza a realização dos serviços públicos sociais, que abre as fronteiras para a mineração e o agronegócio, destruindo todo o meio ambiente e as condições para a agricultura familiar, que isenta os impostos para as grandes empresas e sobrecarrega o conjunto dos trabalhadores. Ou seja, toda essa essência desse projeto político-econômico capitaneado por Zema vai ser continuado agora por Matheus Simões. Mas o que a gente tem visto claramente é um desespero completo dele para ganhar essas eleições. E essa movimentação que ele tem feito, criado conflito com vários setores. Ele criou conflito com a Assembleia Legislativa, com alguns parlamentares,
como por exemplo a Lúcia Falcão, que era líder de governo. Ele criou conflito com a Associação Mineira de Municípios. Ele tem criado conflito com o próprio Cleitinho, que tem se colocado também como pré-candidato, criado conflito com o presidente do Partido Republicanos, criado conflito com as cortes aqui em Minas Gerais, tanto com o Tribunal de Justiça como com o Tribunal de Contas, para tentar enfiar goela abaixo em Minas Gerais a implementação das escolas cívico-militares. Ou seja, há um desespero e uma imaturidade política muito clara nesse início de condução do Matheus Simões. Então o que a gente vê agora nesse momento não é um governador que tem assumido. Quem assumiu agora é um candidato que tem feito movimentações para ganhar as eleições de outubro. E eu acho que isso para nós tem que ficar muito claro, e o mais importante para todo mundo que nos escuta é como é que a gente se empenha para derrotar esse candidato, virar essa página terrível que Minas Gerais enfrentou com o governo Zema e agora Simões, para que a gente derrote esse grupo e comece um novo governo com novos trilhos em Minas Gerais. Pois é, gente, enquanto o Simões está ansiando aí pela eleição como governador, como vocês mesmos trouxeram, né? O Romeu Zema está buscando voos mais altos e segue na sua pré-candidatura à presidência da República. Na cerimônia de passagem do comando do governo do estado, que aconteceu lá na Praça da Liberdade, a fala do Zema foi marcada por um discurso em tom de campanha nacional, de ataques à atual gestão federal e de críticas ao cenário político e econômico do país. Nas pesquisas mais recentes da Atlas, que simulam um primeiro turno das eleições, ele aparece com intenções de voto que oscilam entre 1,6% e 6,2%. Apesar dos números pequenos, Zema teria recebido nas últimas semanas um convite do PL para compor a chapa de Flávio Bolsonaro como candidato a vice-presidente, mas até o momento Zema não se mostra disposto a abrir mão da pré-candidatura. Daniel, o Romeu Zema pode passar a ser um problema do Brasil inteiro? E qual que você acredita ser o preço dele para abrir mão da disputa principal do cargo federal? Bom, Flora, eu acho o seguinte, que o Zema ele está muito firme, né? Como a gente comentou um pouco antes, mas ele está muito firme nesse propósito de ser presidente. Assim. Ele quer levar isso adiante e ele fala que ele não tem perfil do legislativo, né? Ele não tem perfil, por exemplo, para tentar uma candidatura ao Senado ou para tentar uma candidatura a deputado federal, né? Que são os caminhos assim mais óbvios para quem deixou de ser governador. Parece que ele não tem perfil nem interesse, né? O Zema é um empresário muito rico, né? Ele herdou aí o Grupo Zema da família dele, né, foi criado pelo pai, tinha essa experiência aí de administrar esse grupo familiar, que tem lojas, postos de gasolina, financeiras, enfim, tem transportadoras, tem várias empresas aí no estado. Assim, o Zema vai acabar caindo na real, sabe, vendo que a chance dele é bem pequena. E ele tem um problema maior, porque ele insistindo nisso, assim, até mesmo no Partido Novo, a chance do Partido Novo acabar com a cláusula de barreira é muito grande. E se ele não conseguir levantar muitos votos para o partido e impulsionar a candidatura de deputados federais pelo Brasil afora, a chance real mesmo, será que ele do Novo acabar e deixar de existir com a cláusula de barreira é gigante? E será que ele está disposto a afundar com esse barco? Não sei. Talvez acho que não. Assim. Então, o sonho dourado do Matheus Simões é que o Zema seja candidato a vice-presidente pela chapa Flávio Bolsonaro, que, mais uma vez, na idealização do Matheus Simões, isso permitiria excluir o Cleitinho, né, o senador Cleitinho Azevedo, do Partido Republicanos, da disputa eleitoral. Hoje, as pesquisas indicam que o Cleitinho é franco favorito. Até o momento, né, a candidatura do Rodrigo Pacheco, apoiada pelo Lula, ele ainda está em busca de um partido, está numa negociação avançada com o PSB, porque o partido dele, o PSD, foi tomado de assalto aí pelo governador Matheus Simões. E a direita está dividida, né? A direita / extrema-direita está dividida em Minas com duas candidaturas, Matheus Simões e Cleitinho. E o Flávio Bolsonaro até chegou a colocar isso no papel, que a candidatura do Matheus Simões era muito fraca e podia atrapalhar ele em Minas. Ele fez uma anotação dessa, a imprensa divulgou e tudo mais. Para o Matheus Simões ser viável eleitoralmente, o Cleitinho precisa se retirar da disputa. Agora, tem que ver se ele está disposto a isso. E tem que ver também que, sendo essa conversa entre Flávio Bolsonaro e Zema, inclui retirar o Cleitinho da disputa ou sacrificar a candidatura do Matheus Simões. Acho que a direita está bem dividida, a direita / extrema-direita, né? Que essa direita se apresenta com posições muito mais de extrema-direita do que de direita, está muito dividida. E o Zema vai levar isso em conta, sabe? Ele não vai entrar numa candidatura, quer dizer, não sei se ele não vai entrar, mas eu acho que ele não seria bobo de entrar numa candidatura com pouquíssimas chances de ser candidato, tendo a possibilidade, desde que seja convidado formalmente, a ser o vice do Flávio Bolsonaro. Então ele está
se colocando como candidato a presidente, ele está tentando valorizar o seu passe para entrar nisso aí. Sozinho, ele não tem chance. Agora, se ele for vice, né, vamos ser realistas aqui, se ele for vice do Flávio Bolsonaro, a gente tem pela frente, eu acho que é muito importante que a gente tenha essa visão também, uma disputa muito dura para presidente entre Lula e Flávio Bolsonaro. Como foi uma disputa muito dura, né, decidida no fio do cabelo, entre Lula e Jair Bolsonaro na última eleição. E essa disputa vai ser muito dura. Então, assim, eu acho que todos os lados têm que estar preparados, inclusive o lado do presidente Lula tem que se mobilizar com muito mais força nessa campanha eleitoral para conseguir que ele seja reeleito. Assim. A gente ainda está em março, quase abril, né? Falta um tempo para a campanha começar de fato, mas esse é um ano eleitoral e as coisas estão girando em torno disso. Assim. O estado de Minas Gerais é fundamental, é o segundo maior colégio eleitoral e desde o fim da ditadura militar, né? Desde as eleições que vieram depois do fim da ditadura militar, quem ganhou em Minas, ganha no Brasil. Então, assim, disputar o estado de Minas é muito importante, ter uma votação alta aqui é muito importante, porque historicamente ninguém nunca perdeu em Minas e ganhou o Brasil. Então, assim, a Dilma, quando foi eleita, ela ganhou aqui em Minas. O Aécio Neves disputava, a Dilma ganhou aqui em Minas. O Lula ganhou agora do Bolsonaro. Mesmo perdendo o governo, o Calil perdendo no primeiro turno, o Lula ganhou aqui em Minas no Bolsonaro. O Zema entrando na chapa do Flávio Bolsonaro, fortalece. Ele é um cara que foi 7 anos governador de Minas, 7 anos e 3 meses governador de Minas, que ele é conhecido pra caramba aqui em Minas, né? Não nacionalmente, mas em Minas ele é muito conhecido. Então eu acho que, eu não sei se ele vai ser um problema nacional, se não vai ser um problema nacional, mas que ele tem um lugar nessa negociação, com todas as falhas e inconsistências dele, ele tem um lugar nesse cenário eleitoral muito grande. E ele vindo como vice do Flávio Bolsonaro, ele fortalece a candidatura do Matheus Simões, caso ela seja mantida, e ele fortalece muito o Flávio Bolsonaro em Minas, assim, tentando fazer uma leitura aqui dessa conjuntura que a direita também está jogando. E tá jogando um jogo estratégico, assim, e o Zema, apesar de gravar vídeo comendo casca de banana e fazendo ginástica, enfim, e fazendo outras patacoadas, ele não é bobo. Apesar dos vídeos, às vezes a gente achar que ele é bobo, ele não é bobo. Então, ele tá no jogo e tá no jogo sério, assim. Não, eu acho que, como o Daniel colocou, essa intenção do Zema, acho que é principalmente para tentar salvar o Partido Novo para conseguir superar a cláusula de barreira. E coloca o Matheus Simões em maus lençóis, porque o Matheus Simões está colocando, né, essa lealdade ao Romeu Zema, mas ele está no PSD, o PSD de Kassab já está lançando a candidatura à presidência e, ao mesmo tempo, como o Daniel colocou, Flávio Bolsonaro tem olhado para o Matheus Simões e está falando, esse aqui não vai me agradar, não vai me trazer votos. Então faz com que, inclusive, o Flávio Bolsonaro opte por outra candidatura aqui no governo de Minas e o Cleitinho tem despontado aí nas pesquisas. Então, essa própria candidatura do Zema tem dificultado essas articulações para o Matheus Simões aqui em Minas Gerais. Agora, acho que para nós, povo mineiro, todo mundo que tem visto o Zema aí se lançar nacionalmente, tem tido essa repercussão em outros estados, o quanto de vergonha que nós estamos passando, né, gente? O pessoal tem me zoado aí para tudo com que é canto nos outros estados, falando, meu Deus do céu, como é que vocês deixaram esse cara ser governador de vocês durante 2 mandatos? O caboclo que come banana com casca, que faz, né, achando que vai ganhar voto com clique em videozinho de Instagram. É assim, um vexame, uma vergonha que Minas Gerais tem passado ao ter eleito governador Zema nesses 2 mandatos. E que bom que nós superamos essa fase, Zema já não governa mais Minas Gerais e tomara que ele vá pro lixo da história lançando essa candidatura que vai ser um fiasco. E enquanto algumas coisas parecem se movimentar, outras seguem exatamente iguais, como a desvalorização dos servidores públicos por parte da gestão de Minas, por exemplo, que, enfim, já não é novidade para ninguém. Esta semana, os servidores do meio ambiente de Minas Gerais estão com as atividades paralisadas em protesto contra o reajuste salarial insuficiente para os servidores públicos estaduais. A categoria alega um desgaste salarial de mais de 30% devido a todos os anos sem reajuste, enquanto o governo se propõe a reajustar apenas 5,4%. Diante disso, a mobilização reivindica um aumento de no mínimo 9,36%. Por sua vez, os trabalhadores da rede estadual de ensino ocuparam na terça-feira
as sedes regionais das Secretarias de Estado de Educação de Minas Gerais, em um movimento que marcou o início também de uma paralisação de 3 dias da categoria. Eles estão protestando também devido ao reajuste salarial abaixo do esperado para os servidores e defendem ainda a suspensão de um projeto de parceria público-privada das escolas estaduais. A reivindicação é que se suspenda um leilão da PPP que prevê a transferência dos serviços não pedagógicos, como a manutenção, a limpeza, a vigilância e a alimentação de 95 escolas estaduais para a iniciativa privada por um período de 25 anos, o que poderia acarretar demissões em massa. Luiz, o que explica o tamanho descaso com estes trabalhadores e que consequências práticas isso traz para a prestação de serviços públicos aos cidadãos e cidadãs mineiras? O que explica é a opção por esse projeto político-econômico que o Zema e Matheus Simões têm adotado no último período. É um programa neoliberal que esvazia o conteúdo público do Estado, que precariza os serviços públicos e abre espaço para a iniciativa privada. Não é interesse desse projeto fortalecer o Estado, fortalecer e valorizar os serviços públicos e assim os servidores. O que eles têm como concepção de projeto político é abrir todo o serviço público realizado e transformá-lo em mercadoria para gerar lucro aos empresários. É assim que ele tem feito, por exemplo, nessa iniciativa de entregar as escolas, conceder o serviço das escolas para a iniciativa privada. É assim o que ele tem feito nessa tentativa de privatizar a Copasa, de privatizar a Codemig, de privatizar a CEMIG, ou seja, transformar serviços básicos como a água e energia em mercadoria e gerar lucros extraordinários aos acionistas, enquanto o povo passa dificuldade. E essa concepção que fragiliza todo o serviço público e assim desvalorizando o conjunto dos servidores. E é fundamental, então, toda essa iniciativa do servidor de batalhar por seus direitos. O povo tem que entender, o próprio governador, se os professores e as professoras estão em greve, é porque o governo não valoriza a carreira dos professores, se os servidores de meio ambiente, se os policiais militares, se os policiais civis estão fazendo paralisações, é para pressionar o governo a ter atenção e valorizar a carreira desses servidores. E para nós, acho que conjunto de cidadãos, nós só vamos ter melhorias nos serviços que nos são ofertados se houver valorização da carreira dos servidores, se houver valorização e investimento nesses serviços públicos. E isso é contrário à concepção desse projeto do Zema, do Flávio Bolsonaro, de todo esse agrupamento da direita e extrema-direita. A gente viu com o Bolsonaro o que ele fez, privatizando diversos setores estratégicos a nível federal e o que o Zema tem feito aqui em Minas. E não só isso, toda a associação desses políticos e desse agrupamento político com a corrupção. Os casos, por exemplo, do Nicolas e de vários políticos de direito com esse escândalo financeiro do Banco Master. Como a Luísa bem citou aqui em Minas Gerais, esse escândalo que o Zema, Matheus Simões e todo o seu governo, Cooperação Rejeita, com o maior escândalo de corrupção ambiental na mineração na história do país. Ou seja, o que não falta é repertório envolvendo esse setor da extrema-direita em casos de corrupção e entrega todo o patrimônio público à iniciativa privada, visando lucro e precarizando o conjunto de serviços a toda a população. Então, é isso que explica, é isso que está em jogo, e é fundamental que a gente tenha clareza sobre isso, para que nas eleições a gente opte por aqueles candidatos que valorizem o serviço público, valorizem os servidores e valorizem um projeto de nação que reestruture o nosso país, para que a gente consiga ter mais qualidade em todos os setores, e não como está colocado com o Zema, que somente precarizou a nossa vida. Só fazer um comentário rápido aqui, concordando com o Luiz, mas deixar aqui a solidariedade a todos os trabalhadores grevistas e dizer, assim, eu acho que quando a gente tem um espaço para falar isso, é importante dizer que, gente, façam greve. O trabalho de vocês é muito importante. Se a condição não está dada, se o salário não é justo, façam greve. Esse é um instrumento legal, legítimo, não precisa ter vergonha de fazer greve, não precisa de nada disso. Faça greve, é um direito do trabalhador. E com todo esse contexto que o Luiz colocou aí, a greve de servidor público de Minas Gerais é importantíssima e precisa do apoio da sociedade. Então, você, que o seu filho está na escola, apoie a greve do professor, sabe?
o pessoal da área ambiental de Minas Gerais, eles são essenciais, eles fazem a fiscalização ambiental, eles impedem que grandes mineradoras avancem sobre áreas protegidas, eles impedem que fazendeiros queimem o cerrado já tão destruído. Essas pessoas são fundamentais e têm que ser valorizadas por isso, assim. Então, assim, só deixando aqui o meu apoio incondicional a todo mundo que faz greve. Façam, é um direito legítimo e você tem que valorizar o seu trabalho, o trabalho dos seus companheiros. O PROCON do Ministério Público de Minas Gerais divulgou nesta quinta-feira um balanço parcial das fiscalizações realizadas nos postos de combustível aqui no estado. Em Minas Gerais, 22 postos registraram um aumento de 50%, cerca de 250 registraram reajuste de 30% e 40%, e 627 postos foram identificados com elevação entre 20% e 30%. E aí, diante disso, Luísa, o aumento tem sido associado à guerra promovida pelos Estados Unidos no Oriente Médio. Mas até que ponto esse fator explica, de fato, a alta? E que outros elementos estruturais ajudam a gente a entender esse aumento no Brasil? Lembrando aqui que, na tentativa de amenizar a alta, o presidente Lula anunciou a isenção de impostos federais e uma ajuda financeira, a chamada subvenção, a produtores e importadores de diesel. Bom, gente, o petróleo ele é um produto utilizado no mundo todo e que circula por todo o planeta. Então, ele é conhecido como uma commodity. Isso faz com que a gente esteja, assim, sujeito, né? Todos os países do mundo, por conta da globalização, a gente está sujeito a essas volatilidades, a esses riscos de desabastecimento, sobretudo porque essa guerra atual lá no Oriente Médio, ela está comprometendo o Estreito de Hormuz, que é onde passa de 20% a 25% do petróleo que é extraído no mundo. Mas o Brasil é um país que tem total condição de, digamos assim, se blindar desses efeitos maiores, né, da volatilidade do petróleo, dessa mudança do preço do petróleo. Por quê? Porque a gente tem petróleo, então a gente extrai petróleo em território nacional e a gente tem uma cadeia de produção do petróleo. Mas eu queria dizer o seguinte, nos últimos anos, principalmente a partir do governo Temer e do Bolsonaro, a gente vivenciou processos de fraturação dessa cadeia produtiva, principalmente com a venda de refinarias. Então, depois que a gente extrai o petróleo, a gente vai agregar valor, a gente vai refinar, tornar ele possível como uso de gasolina, de óleo diesel. E a gente está vendendo essas refinarias nacionais e também a BR Distribuidora, que era a empresa ligada à Petrobras que fazia a distribuição da gasolina e do óleo em todo o país. E isso são medidas estruturais que aconteceram nos últimos anos que tornaram o Brasil muito mais suscetível a esses riscos. Então, hoje, o que o presidente Lula está fazendo, que é fundamental, que é atuar nos impostos, tentando conter aí esse aumento do preço do petróleo de forma mais imediatista, mas o que a gente precisa fazer é cada vez mais fortalecer a Petrobras como essa empresa pública que tem que atender ao interesse público. E aí eu queria lembrar que na época que iniciou a guerra na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, em 2022, o presidente ainda era o Jair Bolsonaro. Vocês devem lembrar que o preço da gasolina chegou a quase R$9 nos postos aqui em Minas Gerais e em outros estados do nosso país, porque o governo Bolsonaro queria deixar o mercado atuar por livre mercado, né? O mercado atuar conforme ele achava melhor e não estava tentando fazer com que a Petrobras faça o que é o papel dela, que é proteger o povo brasileiro de quando a gente tem essas volatilidades no mercado internacional. Então é muito importante a gente cuidar disso. A Petrobras é uma empresa pública, né, que a gente tem muito orgulho de ter a Petrobras. Desde os anos 30 já tivemos aquela movimentação do petróleo é nosso para defender esse recurso natural e a nossa soberania energética. Então, para dizer que o Brasil é um país que tem condição de dominar toda a cadeia do petróleo, eu acho que é isso que a gente tem que fazer cada vez mais. Hoje, esse movimento do Ministério da Justiça de procurar, né, e de fiscalizar o preço nos postos de gasolina é fundamental, porque de fato há muitos cartéis, né, donos de postos de gasolina que compram excesso de gasolina e ficam lá armazenando, esperando o preço aumentar. E isso é proibido, né? Isso é crime. Então, o Ministério da Justiça já está atuando, o presidente Lula já está tomando essas medidas de curto prazo, mas o que a gente precisa cada vez mais no mundo que está suscetível a guerras, no mundo em que o petróleo, né, vai sendo uma commodity mais escassa, é a gente fortalecer. Já temos a extração e a gente precisa ter mais refinarias e recuperar a BR Distribuidora para garantir aí sim um controle
dessa cadeia de produção e de preços para o consumidor final. Não, acho que a Luísa sintetizou muito bem toda essa questão que envolve essa guerra nas tarifas dos combustíveis. E aí lembrar, né, gente, nós podemos ser plenamente autônomos, né? Nós temos reserva de petróleo, nós temos refinaria e temos capacidade de distribuição. E o que o Bolsonaro e os outros governos fez foi o quê? Foi entregar e privatizar todos esses setores, né? É importante a gente lembrar, por exemplo, todo mundo lembra aquele escândalo das joias, que Bolsonaro e seus ministros entraram aqui em Minas. E o que estava em jogo, né? Os ministros e Bolsonaro voltando de viagem dos Emirados Árabes, ganharam joias dos príncipes após privatização da refinaria na Bahia. Então olha como é que a movimentação é corrupta, né, desses setores envolvendo a família Bolsonaro, e que rasgando, né, completamente a nossa soberania, ficando dependente, então, não só da importação do petróleo refinado, mas também do transporte, porque ele privatizou a nossa BR distribuidora. E agora a mudança concreta, né, que nós temos tido no governo Lula, que, por exemplo, estava aqui na semana passada, né, na refinaria Gabriel Passos, em Betim, anunciando investimento de mais de 4 bilhões de reais para fortalecer a refinaria e ampliar a capacidade de refino de petróleo aqui no estado de Minas Gerais e a nível nacional. E também as descobertas que nós temos tido. É importante a gente lembrar. Essa semana agora, né, Petrobras encontrou mais um bloco de petróleo no pré-sal, no Rio de Janeiro. Um dos maiores blocos foi encontrado no pré-sal. Já Bolsonaro fez o quê? Ele privatizou as pesquisas e concedeu o que foi a maior descoberta de petróleo nos últimos 30 anos a uma companhia inglesa. Então é uma mudança muito concreta na linha de governo. Enquanto o governo Lula tem colocado a soberania do uso dos nossos bens naturais, no caso utilizando a Petrobras como essa empresa estatal para extrair, para refinar, entregar combustível a todo o povo brasileiro, Bolsonaro entregava esse patrimônio e essa riqueza que tem sido disputada a nível internacional, inclusive motivando guerras ao capital estrangeiro. Fica muito evidente essa mudança de concepção e qual o projeto de país que está colocado. Perfeito, gente. E aí, só aproveitando que a gente falou um pouquinho de governo federal nesse finalzinho do programa, né? Daniel, essa semana teve ministro ficando meio bravo com você aí, né? Comigo não, com os dados. Eu fiz uma matéria, né, eu sou repórter da Repórter Brasil, eu fiz uma matéria mostrando alguns dados isolados sobre desapropriação de terras no governo Lula 3, né? Então, a desapropriação de terras é o principal enfrentamento do latifúndio que o governo pode ter para fazer a reforma agrária. Existem outras modalidades de reforma agrária, com terras públicas, com compra e venda de terra pública, usar uma coisa que está na justiça e levar ela para fazer a reforma agrária. Essa reportagem, ela isolou especificamente esses dados da desapropriação, porque esses dados é considerado pela academia e também pelo movimento dos trabalhadores sem terra, né? Uma das pessoas entrevistadas foi o João Pedro Stedley, um dos coordenadores do MST, e a gente vê nos dados, né, dados públicos obtidos via Lei de Acesso à Informação, que o governo Lula desapropriou muito pouco. Ele ficou parado nos 2 primeiros anos, ele não desapropriou nenhuma terra, ou seja, ele não enfrentou a estrutura de latifúndio do Brasil, e no 3º ano foi muito pouco, e comparando, né, que é uma coisa que o jornalismo faz, e às vezes me incomoda um pouco, em 3 anos de governo, o governo Lula desapropriou menos terra para a reforma agrária do que o governo Temer, em 2 anos de governo Temer. A matéria é uma matéria bem completa, convido vocês a lerem, o Brasil de Fato republicou ela também, ela tem esse recorte, mas tem também a visão do INCRA, a visão de 3 especialistas estudiosos da reforma agrária, a visão do Movimento Sem Terra, né, pela voz do João Pedro Stedley, só que é uma crítica que o governo não gostou de receber, e o ministro, né, Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, acho que agora ele desincompatibilizou do cargo para ser candidato a deputado federal por São Paulo. Ele postou no Instagram do Ministério reclamando dessa comparação e falando que ela é injusta porque ela não contempla toda a reforma agrária que o governo Lula faz, né? Inclusive está contemplado esse argumento dele na reportagem. E aí ele fez uma crítica, mas é do jogo, é normal, assim, eu acho que quando a gente, né, faz esse tipo de matéria, a gente faz essas comparações, é normal que, ainda mais num momento político tão tenso, né, numa pré-campanha eleitoral, ele saindo candidato a deputado federal, é ruim esse tipo de avaliação para o governo, mas enfim, o papel do jornalismo é mostrar as coisas boas, as coisas ruins e fazer isso tudo. Então, a discordância é do jogo, assim, eu acho que é legítimo, mas a matéria não tem erro nenhum, tá tudo correto.
E a gente reafirma tudo que foi publicado lá e foi espalhado e tal. Tanto o Brasil de Fato quanto o próprio MST republicou, a matéria repercutiu muito. É isso aí, assim. Em suma, assim, a minha interpretação que eu faço depois desse episódio todo, assim, é que o governo de fato não está enfrentando o latifúndio. Isso não está fazendo, assim, não está fazendo uma reforma agrária. Até porque é um governo de coalizão, é um governo que, né, tem ligação. O ministro da Agricultura, por exemplo, é um cara da soja, um cara do agronegócio no Mato Grosso. E assim, a gente sempre volta para aquela escolha, né? Para a reforma agrária é melhor isso ou é melhor um governo Bolsonaro? Claro que não é melhor um governo Bolsonaro. O Bolsonaro paralisou a reforma agrária. Bolsonaro é incomparável, ele não fez nada pela reforma agrária. Mas é que, se a reforma agrária é um projeto de país, é um projeto importante, né, para a gente deixar de ser esse Brasil colônia, esse fazendão do mundo, então o governo, mesmo um governo progressista, um governo de esquerda, tem que ser cobrado, sim. E eu acho que esse é o papel da imprensa. Tudo bem, aceitei as críticas do ministro, levei em conta, vou pensar bem e seguimos fazendo essas reportagens. É isso, gente. E com isso, o nosso Enfim Sexta de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer muito a participação da Luísa, do Daniel e do Luiz. Valeu, gente. Bom dia. Bom fim de semana. Valeu, pessoal. Até a próxima. E nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no canal do Visões Populares, aqui no Spotify ou no YouTube, e na Rádio Autêntica Favela FM, ou também no site do Brasil de Fato MG. Se você está nos ouvindo agora pelo Spotify ou YouTube, não se esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar por aqui o que achou do episódio e compartilhar com os amigos. Um abraço. Se você está ouvindo a gente agora pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer ouvir de novo ou quer mandar para alguém, é só procurar Visões Populares lá no Spotify ou Brasil de Fato MG no YouTube. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato de Minas Gerais nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade. É só buscar @Brasil de Fato MG em qualquer uma das principais plataformas. Acompanhe também o nosso site, o www.brasildefato.com.br/MG. Até a próxima semana, um abraço. Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá!